Meus queridos irmãos, uma grande alegria estar de volta aqui com a gravação destas homilias, que agora serão feitas antecipadamente. Eu acho que nessa altura do campeonato, todos sabem, ou a grande maioria sabe, que eu mudei de paróquia, e tendo vindo para uma paróquia do interior, eu precisei readaptar a forma como eu faço homilias, como eu prego para as pessoas. Isso tem exigido de mim um outro tipo de linguagem, um outro tipo de conteúdo que, no meu entender, não estava sendo o mais adequado para essa plataforma, a plataforma do YouTube, para a internet e para vocês que têm escutado as minhas homilias há algum tempo através desse meio de comunicação. Então eu decidi que não iria mais gravar as homilias como estava gravando anteriormente, durante as Santas Missas, enquanto eu de fato estava fazendo a homilia para um público, para um grupo de pessoas. Eu decidi então voltar ao modo como eu comecei a gravar essas homilias quando eu ainda era diácono e estava como vigário na paróquia Santuário Eucarístico Nossa Senhora do Bom Despacho, lá em 2020, no meio da pandemia. A intenção de começar a fazer essas homilias gravadas lá naquela época, em 2020, há 4 anos atrás, era a de dar algum tipo de conteúdo para as pessoas refletirem, alguma meditação para as pessoas refletirem, especialmente por causa do evento da pandemia. Eu pensei, bom, eu sou diácono, eu posso trabalhar com a palavra e quero deixar essa minha contribuição para as pessoas que estão em casa, estão passando mais tempo com a cabeça um pouco vazia, e a gente sabe, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, qual pode ser a minha contribuição nesse momento? Por que não gravar as homilias, né? Então, eu comecei essa gravação das homilias naquele ano com essa intenção, e depois, assim que eu me tornei padre, as coisas voltaram mais ou menos ao normal. Ao longo do tempo, eu comecei a gravar as homilias dentro das próprias missas, né? Porque eram homilias assim um pouco mais vivas, já que eu estava tendo um contato direto com as pessoas que estavam na minha frente e não meditações gravadas diante da tela de um computador e sozinho no meu quarto ou em qualquer outro lugar. Agora nós estamos numa situação diferente, eu estou em outra paróquia que está exigindo de mim uma nova forma de pregar o Evangelho. Então eu vou voltar ao modo primeiro como eu comecei a gravar essas homilias e vou gravar essas homilias, portanto, separado da Santa Missa. Vou fazer reflexões separadas da Santa Missa, tá certo? E esta é a primeira que nós estamos fazendo nesse formato e não poderíamos começar melhor senão com a celebração do corpo de Cristo, Nosso Senhor presente em corpo, sangue, alma e divindade no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E é para nós uma alegria muito grande refletir a respeito desse sacramento, que também é chamado sacramento do amor, porque ele nos inspira devoção, nos inspira fé, piedade. E eu quero deixar aqui a minha contribuição para ajudar você a viver esse mistério não só no dia de hoje, em que dedicamos a Santíssima Eucaristia, mas ao longo da vida, em tantas outras ocasiões. No início desta reflexão, eu gostaria de começar trazendo para vocês uma história que aconteceu comigo, né, a respeito de uma coisa bastante curiosa. Eu estava assistindo uma série dessas séries de comédia com episódios curtos que são disponibilizados pelos serviços de streaming há alguns anos atrás, não me lembro quanto tempo foi isso. E a série tratava da vida, do dia a dia de uma família cubana que havia se mudado para os Estados Unidos e vivia agora a vida americana e de alguma forma vivia o sonho de vida americana. Essa família cubana era uma família de tradição católica. E teve um episódio em que a neta estava questionando a avó, a neta que já era americana, nascida da família cubana de tradição católica, estava questionando a avó, que era cubana, nascida em Cuba mesmo, a respeito
da Eucaristia. Eu não me lembro exatamente do diálogo, eu me lembro de alguns trechos e da mensagem que permaneceu depois de todo esse tempo aqui comigo, né? E ela questionava a avó a respeito da realidade da Eucaristia e perguntava: vó, a senhora acredita na Eucaristia? E ela dizia: sim, é claro que eu acredito, eu sou católica. Mas a senhora acredita que de fato é o corpo e o sangue de Cristo que está presente ali? Sim, eu acredito que é o corpo e o sangue de Cristo. E a menina apelando para uma literalidade maior a respeito do que é que significa a presença do corpo e do sangue de Cristo. A menina se virou para a avó e disse: mas a senhora acredita que está comendo de fato um pedaço de carne e bebendo uma porção do sangue de uma pessoa? E a avó respondeu: não, credo, que nojo. Bom, a partir desse momento, eu não me lembro mais o que é que aconteceu na história e nem é interessante, mas é interessante pegar esse trecho para mostrar o quanto nós precisamos aprofundar na nossa fé a respeito da Santíssima Eucaristia, que é a fonte e o ápice daquilo que a Igreja representa, daquilo que a Igreja vive no nosso meio e faz viver em nosso meio, para que a gente não seja pego desprevenido com perguntas tolas e questionamentos tolos como estes. Lá no Evangelho, no capítulo 6 do Evangelho de São João, quando Jesus começa a proferir o discurso do pão da vida e diz: o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue terá a vida eterna. Os judeus que o estavam ouvindo, depois de, no dia anterior, terem comido do pão milagroso que o Senhor tinha multiplicado, e eles procuraram Jesus para comer mais desse pão, diga-se de passagem, eles estão lá ouvindo a respeito do pão da vida, do pão que é a verdadeira comida, do sangue que é a verdadeira bebida, que é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eles entendem que Jesus está de fato falando do corpo e do sangue dele, eles que não conseguem perceber ainda o mistério eucarístico, não têm fé para entender o que é que de fato Jesus estava querendo dizer, eles ficam profundamente escandalizados com essa palavra de Cristo, com essa palavra de Deus. E dizem: esta palavra é muito dura. Quem a pode compreender? Quem pode levar isso a sério? E um a um foram deixando o Senhor naquele momento. Essa multidão que havia sido cativada pelas palavras de autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, essa atração que o Senhor havia exercido sobre essas pessoas foi reforçada pelo milagre da multiplicação dos pães que ele realizou. Essas pessoas, atraídas e com uma atração reforçada pelo próprio Senhor, quando ouviram falar do mistério da Eucaristia, fugiram escandalizadas, porque de fato era muito duro ouvir algo do tipo: comer carne de gente, beber sangue de gente. Jesus se vira para os apóstolos e pergunta: e vocês vão me deixar também? Diante dessa palavra que vocês ouviram, né? Vocês também vão me deixar? E Pedro, respondendo por eles, diz qualquer coisa do tipo: Senhor, a quem nós iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Essa palavra é realmente dura, quem a pode compreender? Mas a quem nós iremos, Senhor? Nós cremos em Ti, ainda que nós não entendamos, nós cremos em Ti. E de fato, meus queridos, esta atitude de Pedro, ela é paradigmática para nós, porque nós também estamos diante de um grande mistério, que é o corpo e o sangue de Cristo, presente sob as aparências do pão e do vinho. Um mistério que, vamos ser bem sinceros, a gente meio que se acostumou já. A gente já se acostumou com esse mistério, a gente já se habituou com esse mistério. A gente não se escandaliza com o fato de termos Jesus presente em corpo, sangue, alma e divindade na Santíssima Eucaristia. Mas se você parar para meditar a respeito desse mistério e começar a pensar na literalidade daquilo que o Senhor estava dizendo, que é o seu verdadeiro corpo e é o seu verdadeiro sangue que está ali presente, é de fato para deixar qualquer um impressionadíssimo e até escandalizado.
Nós estamos comendo o corpo e o sangue, nós estamos comendo o corpo de Cristo e bebendo o sangue de Cristo quando nos alimentamos dele na Santíssima Eucaristia? Sim, estamos. Mas isso significa que o Senhor teve que furar a sua veia e depositar num copinho um pouco do seu sangue, e depois ele tirou um bife do seu antebraço e colocou num pratinho refinado para que a gente pudesse comer, beber aquele sangue precioso e comer aquela carne preciosa? É isso que significa a Eucaristia? Não, é claro que não. Ah, então a Eucaristia é um símbolo da presença de Cristo? Bom, só se você for protestante para acreditar nisso. Algumas igrejas protestantes e seitas protestantes, elas têm rituais simbólicos da última ceia, da Santa Ceia, da Eucaristia, como queira chamar. Um ritual de ação de graças, sei lá o quê. Em que simbolicamente se acredita na presença de Cristo. Mas aqui não é só a presença simbólica, não. O que está acontecendo aqui diante de nós, na consagração do pão e do vinho, no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, não é somente um ritual simbólico, mas ao mesmo tempo também não é a retirada de um pedaço de bife e de um punhadinho de sangue de Jesus para que a gente se alimente dele. Nós não podemos interpretar nem de uma forma nem de outra forma. Qual é a forma correta de interpretar a Eucaristia e de entender qual é, de fato, a sua finalidade em nosso meio? Se Jesus não instituiu a Eucaristia para ser apenas um símbolo, nem disse que nós iríamos comer um bife retirado do seu corpo, para que é então que ele instituiu a Eucaristia? No Evangelho de São João, no capítulo 13, versículo 1, quando começa o relato da última ceia, que é comprido, segue aí por vários capítulos, o evangelista nos diz o seguinte: tendo Jesus amado os seus que estavam neste mundo, até aquele momento, amou-os até o fim. Até aquele momento, até o momento da última ceia, Jesus tinha amado os seus, aqueles que o Pai havia lhe dado. E Jesus os amou desde o momento da sua concepção até este momento da última ceia, o início da última ceia. Ele os amou e manifestou o seu amor de diversas maneiras para os seus. Mas quando chegou a última hora, a hora final, este momento em que ele estava para sair deste mundo para o outro e pela sua morte manifestar com mais grandeza e com mais clareza o seu amor por nós, tendo Jesus amado os seus que estavam neste mundo, amou-os até o fim. E instituiu a Eucaristia, que depois seria lembrada na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Seria uma lembrança, até melhor dizendo, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Manifestação máxima do seu amor por nós. A Eucaristia, portanto, foi instituída por puro amor. Por puro amor. Jesus, aqui, ele manifesta o profundo amor que ele tem por nós. Quando nós amamos uma pessoa, nós queremos viver com esta pessoa, passar tempo com esta pessoa, gastar tempo com esta pessoa. É próprio da amizade querer passar tempo com o seu amigo. Um casamento muitas vezes naufraga porque os cônjuges, os esposos, eles deixam de ser amigos. Quando nós somos amigos, nós gostamos de passar tempo uns com os outros. E Jesus manifestou esse amor de amizade por nós na medida em que ele desejou passar o máximo de tempo possível conosco. Ele quer viver conosco, seus amados, seus amigos, para sempre, sem interrupção. Nós sabemos por fé que isso vai acontecer lá na vida eterna, no reino dos céus, na eternidade. Mas Jesus não quis esperar esse momento. Ele quis realizar essa sua presença de amor, ele quis manifestar essa sua presença de amor desde já, agora mesmo. A Eucaristia, que é uma antecipação do reino dos céus,
é a manifestação do grande amor que nosso Senhor Jesus tem por nós. E é aí, na Eucaristia, que Ele, em primeiro lugar, se faz presente em nosso meio, enquanto nós esperamos a convivência definitiva com Ele no céu. Não é o céu ainda o que nós temos na Eucaristia, mas já é o céu. Esse mistério do já e do ainda não, ao mesmo tempo ali manifestado. Em segundo lugar, na Eucaristia, Jesus nos ajuda a alcançar a posse de Deus, que é a causa da nossa felicidade, porque a Eucaristia gera como um efeito próprio seu um aumento da caridade em nós. E só entra no céu quem ama, quem está transformado pelo amor. E a Eucaristia, em terceiro lugar, na Eucaristia, Jesus pede que nós correspondamos ao amor do seu coração. Então veja, Ele se faz presente, Ele nos ajuda a alcançar a posse de Deus no reino dos céus, mas ao mesmo tempo Ele nos pede que correspondamos ao amor do seu coração, já que Ele está nos dando as graças para poder corresponder a esse amor. O que é que nós estamos fazendo que nós não estamos aproveitando estas graças? Comungando mal, fazendo ações de graça de modo assim muito ruim, desconcentrados, distraídos, pensando em qualquer coisa. O que é que nós estamos fazendo que aproveitamos tão mal a Santa Missa? Sonolentos, nos deixamos levar pelo nosso sono, pelo nosso cansaço. Distraídos, nos deixamos levar pelas nossas distrações, não lutamos contra ela. O que é que nós estamos fazendo na Santa Missa que não estamos prestando atenção na palavra de Deus que vem se comunicar a nós e acabamos julgando demais o sacerdote, julgando demais a ministra da comunhão, ou o acólito que está lá com o padre, ou o seu colega de banco que está ali do seu lado fazendo algum tipo de coisa que está te irritando? Nós poderíamos estar aproveitando e muito as graças da Eucaristia se estivéssemos mais atentos ao que está acontecendo. Porque, meus queridos, existe na Eucaristia, a Eucaristia é em si mesma, melhor dizendo, um grande mistério de fé. E para que a gente viva essa fé que a Eucaristia exige de nós, nós precisamos estar inteiros ali, com a inteligência e com a vontade disponíveis para acreditar de fato no que é que está acontecendo, naquele mistério de consagração do pão e do vinho no corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e ao mesmo tempo com a vontade dobrarmos-nos em amor, em adoração, em reverência, em ação de graças, em reparação, em pedido de perdão diante desse grande Deus, desse Deus amor. Não nos enganemos, nós não estamos comendo um bife do corpo de Cristo, mas também aquele pãozinho não é só um símbolo da nossa comunhão com Deus. É muito mais do que isso. É a expressão do grande amor que Deus tem por nós, que ao enviar o seu próprio Filho à Terra, veio para nos ensinar, e nos ensinar como alcançar o reino dos céus, e não nos deixou abandonados, não nos deixou sozinhos, manifestou a sua presença carinhosa, a sua presença amorosa no meio de nós, através do sacramento do amor, a divina Eucaristia. Nós não temos isso que a Eucaristia nos dá com nenhum outro sacramento. A graça do sacramento do batismo é uma, a graça do sacramento da penitência é outra, a graça do sacramento da unção dos enfermos, do matrimônio, do sacramento da ordem, do sacramento da crisma é outra. O que nós temos no sacramento da Eucaristia é algo sublime, é algo único. E por causa disso, o Concílio Vaticano II chama a Eucaristia de fonte de onde mana toda a vida e ápice, o ponto mais alto em que se pode chegar da vida da Igreja e da nossa fé e da nossa espiritualidade. Não vamos desperdiçar, portanto, os momentos em que nós podemos ter contato com a Eucaristia, seja recebendo o corpo de Cristo na Santa Missa, seja adorando o corpo de Cristo em uma igreja, estando o Santíssimo exposto ou não, reservado no sacrário, não tem problema, mas fazendo aqueles atos de fé
como o anjo de Portugal ensinou as crianças, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, fazendo esses atos de fé que, na medida em que forem mais intensos e mais profundos, farão com que a fé cresça dentro de nós. Conheçamos, portanto, a nossa fé, não nos deixemos enganar por qualquer interpretação louca, literal, simbólica dos mistérios da fé. Não nos deixemos levar por isso. Peçamos a fé e abramos os olhos da inteligência para enxergar o que é que está acontecendo aqui nesse mistério da Eucaristia. Deus nos amou, está nos dando a graça de alcançar o reino dos céus e agora espera de nós uma correspondência a esse amor que vem do seu coração, que pulsa por nós na Eucaristia. E você, como irá corresponder a esse amor? Que Deus o abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.